A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, hoje é 9 de abril de 2019. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, meus amados irmãos, que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. No versículo 45 até o versículo 51, é a parábola dos dois servos. É muito boa essa parábola para nós refletirmos, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele falava aos discípulos através de parábolas, né? Então, nós temos que, para nós refletir sobre essa parábola do Senhor Jesus aqui, os dois servos, que diz assim, a palavra do Senhor: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Versículo 47. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Versículo 48, meus amados. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Versículo 49. E começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os bêbados. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Versículo 21. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus amados irmãos, essa parábola é uma parábola que o Senhor ele relatou aos discípulos, né? Essa parábola ele relatou aos discípulos como que temos que viver, nós cristãos que estamos na presença de Deus. Essa mensagem ela serve para todos nós, serve para mim, serve para você, para nós refletir, né? Para nós refletir, para nós estar sempre vigilante. Porque aqui o que a gente vê hoje nas igrejas hoje, o povo não fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, né? As igrejas que a gente vê hoje, a igreja cheia de gente, mas igreja que pessoas vão buscar bens materiais, né? São pregadores mundanos pregando para cristão mundano, né? Então que são pregadores mundanos pregando para cristãos mundanos que só buscam coisas materiais, né? Então, meus amados irmãos, nós temos que refletir sobre essa parábola dos dois servos que o Senhor disse aos discípulos, e essa parábola é para nós estar vigilante, né? Que as pessoas hoje nas igrejas não querem que fale sobre a volta de Jesus, não querem que fale sobre o arrebatamento, né? Você não vê, dificilmente você vê uma igreja falar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. É porque estamos vivendo os últimos dias nossos aqui na terra, porque a apostasia tomou conta das igrejas, né, meus amados irmãos? Então a apostasia ela tomou conta. Então o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas para que elas não vejam a verdade, né? Como está lá em 2 Coríntios 4, versículo 4. Então nós, meus amados, nós temos que buscar a verdadeira mensagem na Bíblia Sagrada. Se nós for atrás desses pastores mundanos, nós vamos destinar nossa alma ao inferno, né? Então nós temos que buscar a verdade que está nas Escrituras, né? As igrejas hoje não pregam a verdade, elas distorcem muito a palavra de Deus, né, meus amados? Então, meus amados, neste texto sagrado, meus amados, Jesus descreve como dará o arrebatamento da igreja, né? Dentre muitas as qualidades que a igreja do arrebatamento deve ter, né, meus amados, para se encontrar com Cristo nos ares. Eu gostaria de destacar, meus amados irmãos, pelo menos 7 principais qualidades da igreja do arrebatamento, né?
destacar 7 qualidades da igreja do arrebatamento, né? A primeira qualidade é assim, meus amados: a igreja do arrebatamento é uma noiva pura, que está lá em 2 Coríntios 11:2. Paulo diz que a igreja do arrebatamento deverá permanecer como uma virgem pura, né? Em Levítico 21:13. O sumo sacerdote, meus amados, só poderia se casar com uma moça virgem. Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno, meus amados, e só irá tomar uma esposa, uma noiva pura, né? Jesus, ele não vem casar com prostituta, ele não vem casar com prostituta, Jesus vem casar com uma noiva pura, né? Como está lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 ao 27, né? A segunda qualidade da igreja do arrebatamento, meus amados irmãos: a igreja do arrebatamento permanece vigilante, que está ali em Mateus, como acabamos de ler agora, que está em Mateus 24, 42 a 44, né? Que está lá em 24, 42 a 44. Uma das coisas que mais Jesus advertiu a seus discípulos, meus amados, foi sobre a vigilância, que está lá em Lucas 13, versículo 35 a 48. Né, meus amados? Jesus contou a parábola do servo vigilante, né? Que eu acabei de falar, meus amados irmãos, que eu acabei de meditar, a parábola do servo vigilante, né? E reiterou a vigilância em todos os seus sermões, né, escatológicos. Jesus, ele sempre falava sobre a vigilância nos seus sermões escatológicos. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, ele chegou a dizer: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, veja bem: olhai, vigiai e orai. Não adianta você orar e não vigiar. Tem que orar e vigiar, né? Porque não sabeis quando chegará o tempo, né? A terceira característica da igreja do arrebatamento, meus amados irmãos e irmãs, a igreja do arrebatamento permanece em pé, né? Permanece de pé, que está em Lucas 21:36. Jesus disse que devemos estar em pé na presença do Filho do Homem, né? Paulo disse em 1 Coríntios, meus amados, 10:12, que aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe para que não caia, né? Aquele que cuida de estar em pé, olha para que não caia, né, meus amigos? Então nós temos que estar em vigilância, né? A quarta característica da igreja do arrebatamento, meus amados: a igreja do arrebatamento, ela anseia pela vinda do noivo, né? Que está lá em Apocalipse 22, 20 a 21. No livro de Cantares, meus amados, Salomão descreve da forma poética e ardente a forma poética e ardente e ansiedade que a noiva tem de se encontrar com o noivo, né? Em Cantares de Salomão, e descreve que esse anseio da noiva no último versículo do livro, dizendo, né, no último versículo do livro de Cantares de Salomão, ele falou sobre essa mensagem, né? Que ele diz assim, no último versículo do livro de Cantares, que diz assim: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou o novilho dos corços sobre os montes dos aromas, né? Que está lá em Cantares 8:14, né? O noivo Jesus, por sua vez, meus amados, atende ao pedido da noiva, dizendo: certamente venho cedo. Apocalipse 22:20. E a noiva lhe responde: amém, ora vem, Senhor Jesus, né? Então, a quinta característica da igreja do arrebatamento, meus amados irmãos, ela mantém as suas lâmpadas acesas, né? Como está lá na parábola das 10 virgens, né? Ela mantém as suas lâmpadas acesas, né? E com reserva de azeite, que está lá em Mateus 25:10. A igreja da última hora, né, meus amados? A igreja da última hora precisa continuar brilhando, né? A igreja da última hora, ela precisa continuar brilhando com a luz do mundo, né? Mateus 5:14, né? Jesus usou o símbolo do castiçal como ilustração, né, meus amados irmãos? Como ilustração para as suas igrejas. Apocalipse 1:20.
O castiçal servia para iluminar continuamente o tabernáculo. Está lá em Êxodo 27:20. Jesus advertiu a igreja de Éfeso que iria remover o seu castiçal caso não se arrependesse. Apocalipse 2:5, né, meus amados? A igreja, meus amados, não pode deixar de brilhar neste mundo de trevas. Nós vivemos num mundo de trevas, né, de intensas trevas. A igreja nunca pode perder o brilho do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:19, né, meus amados? A sexta característica da igreja do arrebatamento, meus amados irmãos, a igreja do arrebatamento guarda a palavra de Deus, né? Que está lá em Apocalipse 3:10. Paulo disse em 2 Timóteo 4:3 que haveria um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, né? Que não suportarão a sã doutrina, né? Que está em 2 Timóteo 4:3. E já existe, né, meus amados, como eu acabei de falar, já existe muitas igrejas considerando a doutrina apostólica como ultrapassada, né? Muitas igrejas hoje já não querem a verdade, como eu acabei de falar, eles não querem, eles têm a distinção da doutrina apostólica já ultrapassada, isso é coisa antiga, né? Eles não já tem essa doutrina do apóstolo, ela é coisa antiga, né? Mas a Bíblia, ela não tem data de vencimento, né, meus amados? A Bíblia ela é eterna, é um livro eterno. Ela é o passado, o presente e o futuro, né? A Bíblia ela não vence, como os muitos pensam que já tem a doutrina apostólica é ultrapassada, né? Recusando a dar ouvido à verdade, né, meus amados? Entregando-se às fábulas e elegendo mestres que interpretem sua livre da grande... que interpretam a Bíblia a seu bel prazer, né? Muitos métodos interpretam a Bíblia a seu bel prazer, né? 2 Timóteo 4:3 e 4. A igreja do arrebatamento guarda e conserva a palavra da perseverança e será livre da grande tribulação, né, meus amados? A igreja do arrebatamento, meus amados, ela não passará pela grande tribulação, né? Como um versículo que é muito claro sobre isso, que a igreja não passará pela grande tribulação, está lá em Apocalipse 3:10. Meus amados, pode lá meditar nesse versículo, Apocalipse 3:10. Ali tira toda que os pós-tribulacionistas falam que a igreja passará pela grande tribulação, né? Mas Apocalipse 3:10 é muito claro sobre isso. A igreja não passará pela grande tribulação, né, meus amados? A última característica da igreja, que é a sétima característica, a igreja, meus amados, do arrebatamento permanece na posição de embaixadores, né? A igreja do arrebatamento ela permanece na posição dos embaixadores de Cristo, né? 2 Coríntios 5:20. Todos nós, meus amados, quando sabemos quando um país é ameaçado de um colapso, uma das primeiras providências a serem tomadas pelos governos pelos governos que nele mantêm embaixadas, é remover seus embaixadores, né? Então cada país ela tem sua embaixada. Quando tem um problema naquele país, a primeira coisa que os governos fazem é remover de lá os seus embaixadores. É assim que Jesus vai fazer. Ele vai remover o seu povo no arrebatamento daqui, né? Aqui é a ilustração dos embaixadores, a ilustração do arrebatamento da Igreja Santa, né? Assim, Jesus Cristo é o nosso Rei, providenciará a remoção dos seus embaixadores deste mundo, né? Os quais serão arrebatados a seu encontro nos ares, né, meus amados? Que está lá em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Meus amados, a conclusão dessas 7 características da igreja do arrebatamento é uma das coisas que Jesus mais alertou a seus discípulos, foi a necessidade de estarmos sempre atentos e vigilantes, como está lá em Mateus 25:13, né, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então nós que queremos participar do arrebatamento, nós temos que estar com a nossa vida consagrada ao Senhor, né, meus amados? Porque nós sabemos a época, que o arrebatamento está muito... O Senhor nos diz na sua palavra que a época
tinha necessidade de nós saber a época, só nós não sabemos o dia nem a hora, mas a época é essa. Nós somos a última geração, né? Nós somos a última geração da figueira. Então a qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor vem nos arrebatar, mas para isso nós temos que estar consagrados, estar em santidade perante o Senhor. Temos que estar de pé perante o Senhor naquele grande dia, né? Porque aquele dia não nos pega de surpresa, né, meus amados? Então essa mensagem é muito boa para nos refletir. É uma mensagem que serve para mim, serve para você, né? Nós temos que estar em vigilância. Nós somos carne, somos pecadores, mas pecamos, a todo instante pecamos contra a face santa do Senhor Jesus, mas mesmo assim nós temos que estar sempre em concerto com o Senhor, pedindo a misericórdia dele, para não nos deixar aqui, porque a grande tribulação vai ser 7 anos de um tempo terrível, né? Como o Senhor nos diz que nunca houve e jamais haverá dias como esse, né? Nem o dilúvio, né, meus amados, que matou aquela raça humana todinha, vai ser comparado à grande tribulação. Então, meus amados, nós temos que pensar que vai ser terrível isso aqui, né? Então, meus amados, reflita nessa passagem.